Olá, pessoal! A Cenários Capital dá as boas-vindas a todos para o nosso estudo semanal do mercado. Vamos juntos dar uma olhada no que promete movimentar a semana de 30 de março a 3 de abril de 2026. Bom, a imagem que a gente escolheu para o nosso estudo essa semana, ela fala por si só, né? Temos aí um touro que representa toda a força do nosso mercado, mas ele está ali contido, represado. E essa represa, ela simboliza justamente os desafios, tanto lá de fora quanto aqui de dentro, que estão segurando o ímpeto do nosso Ibovespa. É uma briga boa. De um lado, a tensão global, do outro, os nossos desafios internos. E vamos começar falando exatamente dessa tempestade externa, que é o principal fator de pressão no mundo todo nesse momento. O conflito entre os Estados Unidos e o Irã lá no Oriente Médio, que já completa um mês, e as ondas de impacto, olha, continuam se espalhando por todo canto. E olha só que interessante que acontece. Em momentos de instabilidade geopolítica como esse, o dinheiro não quer saber de risco, ele quer segurança. E para onde é que ele corre? Exatamente porque a gente vê aqui. Ativos que são considerados portos seguros, como ouro e commodities essenciais, tipo o petróleo. É o clássico movimento de aversão ao risco acontecendo bem na nossa frente. E os efeitos disso, pessoal, são em cascata, é bem claro. O petróleo Brent, por exemplo, está com um prêmio de risco bem elevado. O que é isso? É um custo a mais no preço só por causa da incerteza. Resultado, preços lá em cima. O ouro se consolida como refúgio preferido. Os custos de frete internacional disparam. E claro, essa conta toda chega aqui no Brasil, pressionando a nossa inflação, principalmente via combustíveis, mesmo com o governo tentando segurar o impacto e a gente já tendo uma defasagem nos preços. Pois é, e essa tempestade, como já era de se esperar, não afeta só o petróleo e o ouro. Ela causa verdadeiros tremores nos mercados de ações pelo mundo todo. Vamos dar uma olhada em como essa cautela toda se espalhou, principalmente lá na Ásia. E aqui a gente vê o impacto direto. Os gráficos dos principais índices asiáticos mostram bem essa instabilidade toda, sabe? Quedas, correções, o que acaba contrastando bastante com o desempenho que o Ibovespa vinha mostrando. E esse nervosismo todo não fica por lá, não. Ele viaja ao mundo e acaba influenciando as decisões de investimento em todos os lugares, inclusive aqui. Ok, então, já falamos da tempestade lá fora, agora vamos olhar para dentro da nossa represa e tentar entender as nossas fissuras internas, os fatores aqui de casa que estão definindo o cenário. E o principal deles, sem dúvida nenhuma, é a nossa taxa de juros. 14,75%. É nesse patamar que a nossa taxa Selic se mantém. É um nível ainda bem alto, né? E ele funciona como um verdadeiro centro de gravidade para a nossa economia, influenciando absolutamente tudo, desde o crédito para as empresas até onde o dinheiro vai ser investido. E com juros altos assim e esse risco de inflação no ar, entender de renda fixa se torna estratégico. Olha só, os títulos pós-fixados que seguem a Selic são o porto seguro para quem busca liquidez. Já os títulos IPCA+, esses são a nossa defesa contra a inflação, para proteger o poder de compra. E os pré-fixados? Bom, aí é uma aposta tática. É uma chance de travar uma taxa alta agora, mas claro, exige bem mais cautela com as idas e vindas do mercado. Muito bem, com esse cenário todo desenhado, tanto o global quanto o doméstico, o que a gente precisa ficar de olho para navegar essa semana? E vale lembrar, hein, é uma semana mais curta por causa do feriado, e isso por si só já pode aumentar um pouco a volatilidade. A verdade é que existem forças opostas atuando sobre o Ibovespa. É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, puxando para cima, temos a Selic nesse patamar que pode atrair algum fluxo e a queda no custo do diesel, que ajuda bastante. Mas do outro lado, pesando contra, a gente tem a enorme incerteza da guerra, a volatilidade de uma semana mais curta e um sinal de alerta sobre o risco de crédito aqui dentro do país. Tá bem dividido. E tudo isso nos leva à grande pergunta que fica no ar, né? E agora, para onde vamos? Será que o nosso touro vai conseguir romper essa represa ou os desafios vão continuar segurando o mercado? Qual dessas forças vai acabar prevalecendo nessa semana que está começando? Fica a questão. Pessoal, antes da gente terminar, um aviso super importante. Todo esse material que a gente apresentou tem um propósito puramente educacional, ok? Isso aqui não é de forma alguma uma indicação de compra ou de venda. É fundamental lembrar que o mercado é dinâmico e o investimento em renda variável envolve um risco alto. As decisões de investimento são de total responsabilidade de cada um. Por isso, antes de qualquer coisa, procure sempre um profissional credenciado. E aí, gostou do nosso estudo? Se ele foi útil, não esquece de curtir e compartilhar com quem também possa se interessar.
Se quiserem que a gente estude algum ativo ou investimento específico, é só deixar aqui nos comentários. E para mais informações, é só visitar o nosso site www.cenarioscapital.com.br. Lembrando, é cenários com U no final. Um grande abraço e até a próxima semana.